Vamos dar continuidade ao estudo da anatomia microcirúrgica da face lateral do cérebro, a segunda parte. E nessa segunda parte nós vamos enfatizar, então, alguns acidentes morfológicos pertencentes ao lobo temporal e as divisões dos sulcos e giros no lobo parietal. A fissura silviana é de extrema importância para o neurocirurgião. Boa parte dos acessos cirúrgicos que envolvem o andar anterior e médio da base do encéfalo ou da base do crânio envolve dissecção da fissura silviana. E nós temos que entender um pouquinho melhor como é a disposição da face interna ou do opérculo temporal da fissura silviana. Conforme nós já falamos, a fissura silviana ela tem basicamente 3 ramos, um ramo horizontal anterior, um outro vertical ascendente e um outro ramo posterior. E notem a superfície relativamente lisa da porção superior do giro temporal superior, até que ele descreve uma proeminência ou uma protuberância que corresponde logo acima ao giro, ao sulco pós-central. O que nós encontramos numa situação cirúrgica e quando nós vamos dissecar a fissura silviana nós vemos inicialmente um complexo de veias que geralmente estão acoladas à superfície pial da porção superior do giro temporal superior. E é importante salientar que veias podem atravessar a fissura silviana, ao contrário de artérias, que por vezes podem até passar do lobo frontal até o lobo temporal, mas via de regra elas pertencem a um ou a outro. Não existe nenhuma artéria descrita até então que cruza a fissura silviana indo de um lobo a outro. E notem que nós, de modo intuitivo, nós iniciamos a dissecção da fissura silviana mais ou menos ao nível das pars triangulares do giro frontal inferior. Isso porque, geralmente, a pars triangulares é um pouco mais retraída, o que ocasiona um espaço subaracnoide um pouco mais amplo, e é justamente aí onde nós iniciamos a dissecção da fissura silviana e nós procuramos, então, pela artéria cerebral média e descemos até a cisterna carotídea rumo à artéria carótida interna para reconhecer as estruturas anteriores do hiato tentorial anterior. Então, é isso que nós conseguimos durante um procedimento cirúrgico. Nós conseguimos dissecar a fissura silviana, principalmente na sua porção mais anterior. E nós vemos que é relativamente fácil colocar um retrator por sobre a superfície interna, ou no opérculo, ou na parte anterior do opérculo temporal, da fissura silviana, o que é um pouco mais difícil de ser feito na sua porção mais posterior. E nós vamos ver o porquê disso no próximo slide. Aqui nós vemos algumas veias cruzando do lobo temporal até a parte inferior do lobo frontal, e nós vemos 2 artérias que estão circundando, conforme nós vamos ver um pouco mais para frente, o límen da ínsula. E essas artérias são os segmentos M2 da artéria cerebral média, que vão ganhar a superfície da ínsula para contornarem os opérculos frontoparietal superiormente e o opérculo temporal posteriormente, para ganharem subsequentemente a superfície lateral do cérebro. Então, notem que é bastante fácil, uma vez dissecadas amplamente as fibras aracnoides do lobo temporal, as conexões do lobo temporal e frontal, colocar um retrator
e retrair e deslocar a ponta do lobo temporal. E isso tem uma razão anatômica de ser, conforme nós vamos ver no próximo slide. Essa é uma dissecção que mostra a porção superior de um lobo, uma vista superior do lobo temporo-occipital. E notem que a superfície superior do giro temporal superior, ele tem uma morfologia um pouquinho diferente, ou seja, a fissura silviana, o opérculo da fissura silviana é diferente, o opérculo temporal da fissura silviana é diferente na sua porção anterior do que na sua porção posterior. E o divisor de águas para essa mudança de morfologia é o giro temporal transverso anterior de Herschel. O giro temporal transverso anterior de Herschel tem uma direção de lateral para medial, de frente para trás, e ele aponta para o átrio ventricular. Anteriormente ao giro temporal transverso anterior de Herschel, o lobo temporal mergulha inferior e medialmente. E este é o chamado de planum polare. Essa porção do lobo temporal ele é facilmente dissecável em procedimentos neurocirúrgicos. Nós podemos deslocar lateral e posteriormente a ponta do lobo temporal por conta dessa morfologia. Posteriormente ao giro temporal transverso anterior de Herschel, nós temos uma porção que é bem mais plana e por isso é chamada de planum temporare, ao contrário do planum polare. Por isso é muito mais difícil afastar os lábios da fissura silviana na sua porção mais posterior. Então, a dissecção da fissura silviana na sua porção mais anterior é muito mais fácil por conta dessa conformação do opérculo temporal da fissura silviana e, portanto, tem um motivo anatômico de ser. Nós estamos vendo ainda alguns componentes da cavidade, do sistema de cavidades do ventrículo lateral, mais especificamente o assoalho do átrio ventricular e do corno temporal do ventrículo lateral. Nós estamos vendo a crura do fórnix, a cauda do hipocampo, o corpo do hipocampo. Nós não estamos vendo muito bem a cabeça do hipocampo, com as suas digitações internas, porque parte do núcleo amigdaloide foi deixado in loco. Mas nós podemos ver claramente o uncus, o subiculum, o fórceps maior, e nós vemos a divisão entre o uncus e o planum temporale através da impressão do sulco rinal, que é mais evidente na face basal do encéfalo, conforme nós vamos ver na aula sobre a face inferior do cérebro. Nós falamos dos lobos frontal, temporal, parietal e occipital, mas nós ainda não falamos a respeito de um quinto lobo cerebral, que é a chamada ínsula ou a ilha de Rayleigh. Nós não podemos ver a ínsula do adulto através da sua superfície, através da vista da superfície lateral do cérebro, porque a ínsula está escondida por porções do lobo temporal, por porções do lobo frontal e porções do lobo parietal. Então, nesse slide, uma espátula um retrator está deslocando inferiormente o opérculo temporal e parte dos opérculos fronto-parietal, eles foram retirados para mostrar parte da ínsula. Foi deixado in loco o giro pré-central e nós vamos ver que existe uma relação anatômica entre o sulco central da ínsula e o sulco central do cérebro.
Então, no próximo slide, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes a morfologia e a anatomia da ínsula. Nessa figura, tanto os opérculos superiores, ou seja, frontoparietal, quanto o opérculo temporal da fissura silviana foram retirados. E nós estamos vendo a chamada ínsula ou parede que corresponde à parede medial da fissura silviana. A ínsula é uma estrutura de morfologia extremamente variável e ela é circundada por um sulco que contém 3 componentes. Nós temos um sulco limitante anterior da ínsula, um sulco limitante superior da ínsula e um sulco limitante inferior da ínsula. A junção do sulco limitante anterior com o sulco limitante superior da ínsula vai nos indicar, conforme nós vamos ver um pouco mais à frente, o istmo anterior dos núcleos da base. De maneira que, se nós fizermos uma punção por agulha neste ponto, nós vamos conseguir ter acesso ao colher líquor do corno frontal do ventrículo lateral à frente da cabeça do núcleo caudado. De forma semelhante, se nós fizermos uma punção licórica no ponto de encontro entre o sulco limitante superior e inferior da ínsula, nós vamos colher líquor também, dessa vez, do átrio ventricular. Então, de uma certa forma, o sistema ventricular circunda a ínsula e os núcleos da base, conforme nós vamos ver. Existe geralmente uma alça da artéria cerebral média que se insinua neste ponto de junção entre o sulco limitante inferior e superior da ínsula, que é o chamado de ponto M, e que vai nos indicar a posição do átrio ventricular, assim como a posição do istmo posterior dos núcleos da base. A ínsula é uma estrutura piramidal triangular, voltada para baixo, e cuja porção mais lateral se denomina de ápice da ínsula. A porção mais inferior da ínsula é o chamado límen da ínsula, que é por onde a artéria cerebral média vai descrever uma curva de 90 graus e ganhar a superfície da ínsula, e é também a representação morfológica exterior do fascículo uncinado, que são fibras brancas que comunicam o lobo frontal e o lobo temporal. A ínsula é dividida em um lobo insular anterior e um lobo insular posterior. O lobo insular anterior, ele é tudo aquilo que se situa à frente do sulco central da ínsula. E o sulco central da ínsula ele se continua posterior e superiormente em relação com o sulco central do cérebro. À frente do sulco central da ínsula, nós temos um número muito variável que vai geralmente de 2 a 7 giros curtos da ínsula, assim como sulcos curtos da ínsula. E posteriormente ao sulco central da ínsula, nós temos geralmente 1 ou 2 giros longos da ínsula. Mas a morfologia desses giros curtos, tanto quanto os giros longos da ínsula, é extremamente variável. Então, isso daqui é uma outra vista da ínsula. Os opérculos frontoparietal e temporal foram retirados. Nós estamos vendo aqui a alça, a curva de 90 graus descrita pela artéria cerebral média antes de ela ganhar a superfície insular. E nós vemos ainda que o sulco limitante inferior da ínsula foi aberto, e nós vemos, então, o sistema ventricular. Nós podemos ver as digitações internas ou cabeça do hipocampo, nós vemos o plexo coroide, e nós vemos o átrio ventricular justamente na junção
entre o sulco limitante inferior e superior da ínsula. Nós vemos também uma alça da artéria cerebral média se insinuando nesse ponto, e justamente nesse ponto nós vamos encontrar o istmo posterior da ínsula ou dos núcleos da base, assim como o átrio ventricular. Então é muito fácil entender como é que, vendo uma arteriografia em perfil, nós podemos enxergar o triângulo silviano, e assim sendo, nós podemos inferir que o triângulo silviano ele desenha a ínsula, que por sua vez é a capa externa dos núcleos da base, e que por sua vez é circundada por sistema ventricular. Então, a arteriografia, nós podemos entendê-la muito melhor se nós conhecermos a anatomia, e nada mais é do que a anatomia expressa através de vasos cerebrais. Aqui nós estamos vendo os segmentos M2 da artéria cerebral média. Esses segmentos vão contornar os opérculos frontoparietal e temporal para depois, posteriormente, irrigar em 90% a 95% da superfície lateral do hemisfério cerebral. Essa é apenas uma vista mais ampliada do mesmo espécime, onde nós vemos a artéria cerebral média se curvar em direção à superfície da ínsula. Este é o segmento, a porção insular da artéria cerebral média, ou os segmentos M2, e nós vemos que a abertura do sulco limitante inferior da ínsula fez aparecer a cavidade do corno temporal do ventrículo lateral esquerdo. Nós tivemos que seccionar o chamado temporal stem, que contém fibras temporopontinas, o tapetum e fibras da radiação óptica. E nós vemos ainda um segmento, um ponto, na verdade, uma alça da artéria cerebral média, que se insinua na junção entre o sulco limitante superior e inferior da ínsula, que aponta para o istmo posterior da ínsula e para o átrio do ventrículo. Isso é o que se chama de ponto M, ou ponto silviano na arteriografia. E este desenho vascular é o que nós chamamos na arteriografia também de triângulo silviano. E nós vamos ver um pouco mais para frente que esse triângulo silviano nada mais faz do que desenhar a superfície da ínsula e desenhar também o sistema ventricular que se situa ao redor dos núcleos da base. Esse é apenas um slide que mostra a relação anatômica entre o sulco central da ínsula e o sulco central do cérebro. Nós deixamos intactos, ou nós deixamos em loco o giro pré-central, o giro pós-central, o sulco central, e nós vemos que a área motora e somestésica primária, elas têm uma relação muito mais íntima com a porção média e posterior da ínsula do que com a porção superior da ínsula. E nós vemos que a ínsula é a capa externa dos núcleos da base e que a ínsula é quase que toda ela, exceto pela sua porção mais inferior e anterior, circundada por sistema ventricular, ou seja, pelo átrio, pelo corno temporal do ventrículo lateral, pelo átrio ventricular e pelo corpo e pelo corno frontal do ventrículo lateral. Essa é uma vista superior do sistema ventricular, onde nós podemos ver também a disposição da ínsula e das artérias que compõem o triângulo silviano.
Aqui nós podemos ver a junção do sulco limitante anterior e superior da ínsula, que apontam para o corno frontal do ventrículo lateral, à frente da cabeça do núcleo caudado. E mais posteriormente, nós vemos uma alça da cerebral média se insinuar no ponto de junção entre o sulco limitante superior e inferior da ínsula, e esse ponto, que é o denominado ponto M, ele nos indica o istmo posterior da ínsula, ou dos núcleos da base, e aponta também para o sistema ventricular. E vejam que este ponto corresponde à porção mais medial do giro transverso temporal anterior, ou giro de Herschel. A ínsula nada mais é do que uma fina camada de tecido cinzento que recobre os núcleos da base, os gânglios basais. Notem os senhores que a junção do sulco limitante anterior e superior da ínsula aponta para o istmo anterior da ínsula, que no sistema ventricular vai corresponder a um local no corno frontal situado à frente da cabeça do núcleo caudado. Geralmente, mas nem sempre, o primeiro giro curto da ínsula ele corresponde à cabeça do núcleo caudado, de forma que, se nós fizermos uma punção por agulha em direção reta, em relação de fora para dentro, em direção ao ventrículo, ao nível do primeiro giro curto da ínsula, nós vamos fazer uma biópsia da cabeça do núcleo caudado. E, de uma forma geral, se nós fizermos o mesmo procedimento no segundo giro curto da ínsula, nós vamos acabar por atingir a parte mais superior do núcleo lentiforme. E vejam também que, anteriormente ao giro transverso temporal anterior de Herschel, o lobo temporal ele mergulha inferior e medialmente e abriga os segmentos M2 da artéria cerebral média. Vamos falar um pouco agora a respeito do lobo parietal, que, por sua vez, é delimitado, ele é separado em lóbulo parietal inferior, com seus dois componentes principais, que são os giros supramarginal e angular, e o lóbulo parietal superior. Aqui nós estamos vendo o hemisfério cerebral esquerdo, numa vista posterolateral, e nós estamos olhando para o lobo occipital e também para o lobo temporal. Nós conseguimos, para o lobo parietal, nós conseguimos identificar aqui com clareza o sulco central, nós conseguimos identificar posteriormente ao sulco central o giro pós-central, e nós estamos vendo aqui o sulco pós-central que atinge a fissura silviana. Se nós seguirmos o sulco pós-central posterior e superiormente, nós vemos que este sulco pós-central ele pode se continuar com um outro sulco que tem uma direção verticalizada, obliquada, que se chama sulco intraparietal. E a porção mais superior do sulco pós-central, obviamente, vai ter uma direção ascendente, mais ou menos paralela ao sulco central. A conexão do sulco pós-central com o sulco intraparietal, ela pode ser contínua ou pode conter uma prega de passagem, sendo então este sulco não contínuo. Quando ele é contínuo, ele pode ser chamado também de sulco oblíquo do cérebro.
O sulco intraparietal, ele divide inferiormente o lóbulo parietal, o que é lóbulo parietal inferior, inferiormente do que é lóbulo parietal superior, localizado superiormente. O lóbulo parietal superior, ele não é tão eloquente quanto o lóbulo parietal inferior, principalmente do lado esquerdo, e o lóbulo parietal inferior é constituído mais anteriormente pelo giro supramarginal, conforme nós já vimos, e pelo giro angular. Aqui nós estamos vendo um slide semelhante ao anterior, mas este é um outro espécime anatômico. E nós conseguimos ver claramente o sulco lateral. E nós vemos que, nós já comentamos que se nós seguirmos o sulco, o giro temporal superior, nós vamos ver que ele contorna as subdivisões, os ramos superior e inferior da porção posterior da fissura de Sylvius, e este tecido neural que circunda a porção posterior da fissura silviana é o chamado de giro supramarginal. Se nós seguirmos posteriormente o sulco temporal superior, nós vamos ver que esse sulco ele ocasiona uma bifurcação ou uma trifurcação. E a partir dessa bifurcação ou trifurcação, nós vamos encontrar então o giro angular. E esse slide foi inserido nessa aula porque a descrição clássica do giro angular é a de que o giro angular tem um formato muito semelhante ao de uma letra W ou de uma ferradura, e é isso que nós estamos vendo aqui de forma bastante evidente. Então, nós estamos vendo, mais uma vez, o giro pós-central, o sulco oblíquo do cérebro, com a sua continuação mais inferior e verticalizada, que é o sulco intraparietal, e o lóbulo parietal inferior, constituído pelo giro supramarginal e pelo giro angular. Esses dois giros, eles correspondem à porção mais alta, que quando nós palpamos a cabeça, nós sentimos uma proeminência, uma protuberância no osso occipital, e isso corresponde, então, ao que nós denominamos de bossa parietal.